Olá, está começando mais uma edição do programa Opinião, o seu programa de debates e entrevistas aqui na TV Vila Velha, a TV que a nossa gente vê. O meu nome é Ney Herman e o tema de hoje, Planejamento em Meio Ambiente para 2016. Comigo no estúdio está o secretário municipal de Meio Ambiente de Ponta Grossa, Valdenor Paulo do Nascimento, Paulo Cenoura. Secretário, bem-vindo. Muito obrigado mais uma vez pelo convite para a gente estar falando das questões do meio ambiente da nossa querida Ponta Grossa. Agradeço sua presença aqui hoje. Nós voltamos em instantes com o programa Opinião. Por favor, fique conosco. Opinião, apoio, Plana Turismo, roteiros que te refazem, Supermercados Tozeto, bem mais que um supermercado, Eletrocometa, qualidade e experiência, AG Fotos e Eventos, imagens para sempre, Buffet Kirian, o sabor da felicidade. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa Opinião. O tema de hoje é sobre o planejamento em meio ambiente para 2016. Estamos conversando nesse momento com o secretário de Meio Ambiente de Ponta Grossa, Paulo Cenoura. Secretário, nós temos uma série de temas importantes que estão sendo definidos agora em 2016. Acho que dois dos principais, um deles em fevereiro, trata justamente da renovação ou não do contrato com a empresa que hoje presta serviços na área de coleta e destinação final do lixo, em Ponta Grossa. Os vereadores que criaram uma CPI para investigar o caso acabaram aprovando o contrato com a empresa, fizeram algumas observações complementares, dizendo que a empresa deveria se responsabilizar por alguns serviços a mais e, obviamente, isso vai encarecer o contrato também. Então, a Prefeitura deveria analisar esse processo na sequência. E fica também a questão definida do plano de resíduos sólidos para a cidade, pelo menos é o que o senhor tem dito em entrevistas pela cidade, e eu gostaria de começar por aí. Mas vamos falar primeiro sobre esse contrato com a PGA, com a Ponta Grossa Ambiental, e verificar exatamente quais são as pretensões da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e do prefeito Marcelo Rangel, especificamente para esse contrato. Claro. Hoje, por coincidência, eu recebi às 9 horas da manhã o relatório final da CPI que os senhores vereadores analisaram. E lá nesse relatório eu não li ele todo, eu recebi agora, portanto não deu tempo ainda, mas de ver as análises que os senhores vereadores que fazem parte dessa comissão fizeram nessa comissão parlamentar de inquérito. Frente a isso, anteriormente, nós fizemos um planejamento na Secretaria de Meio Ambiente. E esse planejamento foi muito importante, porque ali nós levantávamos as questões gerais do meio ambiente de Ponta Grossa e também do contrato hoje com a Ponta Grossa Ambiental, que está para se findar agora no dia 29 e poderá ser prorrogado por mais 8 anos, já que se fazem 8 anos já que a empresa tem feito esse serviço da coleta urbana da nossa cidade e levado para o aterro do Botuquara, que irá encerrar as atividades dentro de 1 ano e meio. Nós temos o prazo para encerrar totalmente as atividades do aterro do Botuquara e achar outra alternativa para a destinação final. Então, de todo esse levantamento, nós fizemos uma auditoria interna que já está publicizada, nós já entregamos para a CPI que fez esse levantamento, nós fizemos todo o nosso levantamento anterior e também entregamos para o Conselho Municipal do Meio Ambiente, né? Então, todas as questões que nós tínhamos e mais os estudos que os vereadores agora vai ser entregue já para o prefeito, esse relatório que foi a mim hoje, fora a nossa auditoria que nós já tínhamos feito, para nós termos uma decisão de governo. Secretaria de Meio Ambiente aponta muitas questões pertinentes em frente à possível renovação ou não desse contrato, ou uma nova, existe a possibilidade de fazer-se uma nova licitação, inclusive. Porque dentro desse contrato faltam 2 serviços que estão na Lei 12.305, que fala da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, que é a coleta seletiva e que é a destinação final, aterro sanitário ou usina, geração de energia com os lixos, ou então o inservível que nós chamamos. Mas nós temos um planejamento claro
dentro dessa questão. E essa decisão final vai ser tomada, é uma decisão de governo, mas principalmente tomada pelo prefeito Marcelo Rangel. Agora, o senhor acaba de mencionar que 2 pontos precisam ser executados pela empresa e não estão previstos no contrato atual. Então, o contrato atual não poderia ser renovado sem um aditivo. Exatamente, exatamente. Ele pode ser inserido nesse contrato, na renovação. Isso vai ser uma decisão de colocar, porque como foi feito, essa lei nasceu em 2010, esse contrato já estava vigente na nossa cidade. Então, a lei foi posterior ao contrato. Já poderia até ser colocado dentro desse próprio contrato esses 2 serviços que nós, dentro do planejamento do governo do prefeito Marcelo Rangel, e eu estou há quase 2 anos, dia 29 agora de abril, e faz 2 anos que estou frente à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, fará, né, agora nesse ano. Então, logo que eu entrei, eu fiz um planejamento, ouvindo os servidores públicos, ouvindo as ONGs, ouvindo o CONDEMA, que é o Conselho Municipal do Meio Ambiente, ouvindo professores da universidade. Aliás, a universidade foi muito importante porque, principalmente, a opinião dos professores e o levantamento científico da UEPG, da universidade especificamente, me convenceu de que nós deveríamos encerrar as atividades no aterro do Botuquara, porque realmente lá há um lençol freático que tem que ser muito bem tratado, o lixo da nossa cidade. Portanto, nós aí sim começamos a pensar em coleta seletiva, segregação, reaproveitamento da maioria do reciclável, reciclar, e aí o inservível, sim, gerar energia, e aí sim, se sobrar alguma coisa, enterrar. Enterrar é o último processo, né? Nosso planejamento, o lixo urbano, por exemplo, que é a responsabilidade do município, quando ele é apanhado nas residências, leva-se e enterra hoje lá no Botuquara. Então, estamos pagando para enterrar dinheiro. Tem um valor econômico muito importante. Lata, alumínio, plástico, vidro, papel, papelão, muitas coisas boas que nós enterramos lá, que podemos inserir melhor para melhorar a vida dos catadores, que é um processo de inclusão social, e podemos gerar novos postos de trabalho para a nossa cidade, aquecer a economia. Então, hoje nós não concordamos com essa política de apanhar o resíduo, o lixo na casa das pessoas, que a maioria pode ser reaproveitado, e enterrar, e agredir o meio ambiente, inclusive, numa área da nossa cidade que está há mais de 60 anos e que tem um lençol freático que pode ser contaminado, inclusive, já deve estar contaminado pelas análises. Então, esse é o nosso planejamento, estamos levando, e com certeza nós vamos achar uma definição da destinação final e correta, mas para isso nós temos que fazer um trabalho todo anterior. Educação ambiental, escolas municipais, estaduais, clubes de serviço, associação de moradores, igrejas, discutir com a sociedade. Quem gera lixo são as pessoas, não é o poder público, é cada um de nós. Geramos lixo todo dia na nossa casa. E, portanto, agora, com a coleta seletiva que nós estamos implementando agora no mês de março, com certeza estará todas as escolas municipais, daí nós vamos conversar com o Estado, será um ponto de coleta seletiva. Então, o aluno que estuda nessa escola, o pai, a mãe, o avô podem levar os resíduos lá que separarem. Nós vamos fazer uma grande campanha de educação ambiental. Já estamos com as cartilhas no município, nas escolas municipais, porque isso é uma questão cultural, né? As pessoas têm que aprender e se habituar a ter um novo tratamento, e não como nós vemos as chuvas da nossa cidade, entupindo as galerias, os bueiros da nossa cidade, cheia de lixo, transborde. Isso é um problema de jogar lixo na rua, jogar no bueiro, então, nos arroios. Portanto, com a coleta seletiva, que vai atingir toda a cidade e os distritos rurais, com essa campanha, porque nós temos escolas municipais na cidade inteira, e também nos distritos. Portanto, nós vamos fazer uma campanha educacional também. A população poderá ter um lugar para destinar
os resíduos e separando pelo menos o lixo seco do orgânico, que é o lixo úmido. Quando a gente fala em campanhas de conscientização, as pessoas às vezes acham que esse é um desperdício de dinheiro. É sempre bom lembrar que hábitos culturais, o senhor falou de um hábito cultural, eles nem sempre são corretos e as pessoas esquecem disso. No caso, por exemplo, do banho diário, isso foi introduzido na nossa cultura, na cultura brasileira, pelo povo indígena. Nem os africanos, nem os europeus tomavam banho diário. Aliás, os europeus com certeza não tomavam banho diário. Se eu não me engano, eu preciso confirmar essa informação de origem histórica, Dom João VI se orgulhava de dizer que nunca tinha tomado um banho na vida. E o banho diário é uma questão de necessidade, principalmente num país tropical como o nosso, onde a transpiração ocorre todos os dias. Aí a gente fala de uma questão cultural que para as pessoas de hoje parece que é ilógico, é irracional. Como que não se tomava banho todos os dias? Se tomava banho uma vez por semana, uma vez por mês, e esse era o procedimento padrão porque era o procedimento cultural, ou seja, era o dado cultural. Hoje, culturalmente, nós não reciclamos. Então, é um hábito cultural que também precisamos adquirir no que se refere a uma mudança comportamental. Mas esse hábito precisa ser estimulado pela campanha e também pela facilidade em separar o lixo. Como que a prefeitura pretende fazer a coleta desse material, ou pelo menos facilitar para que a empresa faça isso na sequência? Primeiro que nós vamos colocar os PEVs. Esses pontos voluntários vai ser um espaço, tem uns sacos grandes também, e outro é ali, por exemplo, no parque ambiental, de aço, onde tem várias, ali pode pôr o vidro, pode pôr separado ali, inclusive, mas nas escolas vai ter esse espaço, que são os pontos de voluntário nas escolas. E olha, né, a questão cultural de educação, porque é uma questão totalmente cultural de educação. Por isso que a nossa estratégia é iniciar lá na educação de base, que são as escolas municipais e CMEs. Esses dias um pai disse, meu filho não vai levar lá na escola lixo. Mas isso é uma questão cultural, você falou, vai levar o plástico, mas se ele não levar, o espaço está lá para levar. Vai ter um local na escola bem adequado, onde a logística, nós teremos uma logística, o dia que o aluno, o pai e a mãe levar, irá um caminhão da coleta seletiva apanhar isso para levar para as associações de catadores. Mas quando se fala com a criança, né, na educação de base, a próxima geração daqui a 10 anos com certeza estará tratando essas questões da separação do lixo de outra forma. Como o cinto de segurança, como o semáforo, a criança vai chegar em casa e vai falar com o pai, com a mãe, com o avô, com a avó, com os irmãos, com o tio, com a tia, com os amiguinhos, e vai começar a despertar esta questão da separação em casa. E nada mais, para nós que somos adultos, é receber o constrangimento de uma criança. Isso você para pensar. Ainda mais se for teu neto, teu filho. Você vê aquilo e eles fazem o pai e a mãe, ou a geração mais velha, a começar a se condicionar ao novo comportamento. Então, nossa estratégia está exatamente na educação, na questão cultural, na nova geração. E, claro, faremos campanha, nós vamos ter um desenho animado com os amiguinhos da natureza, nós teremos um caminhão, um palco, teatro, onde irão se apresentar na cidade, não só nas escolas, no calçadão, antes do jogo do Operário, antes do show, que teremos lá, por exemplo, um show no centro de eventos com artista de renome nacional, nós vamos pedir um espaço por nossos 4 amiguinhos da natureza que vão representar essa campanha, vão estar falando de separar o lixo. Então, vai ter uma ação na cidade inteira. Os amiguinhos da natureza vão partir de um desenho como se fosse o Maurício de Souza, da Mônica, um desenho, e eles vão criar vida, vão ser aqueles bonecos grandes e vão se misturar com a sociedade e vão criar uma personalidade. Então, eu acredito muito que é o início, vamos fazer um projeto-lei, para que se outro governo entrar, outro secretário, não destrua esse programa, porque esse é um programa para a população. E tem que haver um contrato social entre poder público
e população, porque continua afirmando que quem gera o lixo, quem gera não é o poder público, são as pessoas. Portanto, a sociedade tem que participar efetivamente através das suas organizações, e a escola é o início disso para nós, e a campanha, e depois, claro, as associações de moradores, as igrejas, igual eu já falei. E eu tenho certeza que daqui a alguns anos nós vamos estar tratando já os resíduos sólidos, o lixo da nossa cidade, que é tudo, quase tudo, aliás, no nosso planejamento da Secretaria, Ney, nós acreditamos que 100% possa ser reaproveitado e não precisa enterrar nada de resíduo sólido na nossa cidade. Tudo é reaproveitável. Até esses dias nós temos uma máquina de isopor que recicla isopor lá na Associação dos Catadores. Até pouco tempo, até experts na área de meio ambiente, professores e tudo que vieram falar, inclusive um disse para mim que não reciclava isopor. E isopor dá para reciclar sim. Então, era uma dúvida que se tinha, então dá para reciclar tudo e reaproveitar. E nós acreditamos, depois de separar tudo, segregar, fazer a coleta seletiva, reaproveitar tudo que é possível e inserir os catadores socialmente para eles viver os agentes ambientais, para viver com dignidade com suas famílias, aí sim nós podemos, com o inservível, aquele que não dá mais para reciclar, isso sim, gerar energia numa gás, vapor ou energia elétrica mesmo, numa usina, e se sobrar alguma coisa, daí sim, aterro sanitário. Bem, o senhor falou dos pontos de coleta. Os pontos de coleta funcionarão nas escolas municipais ou também estaduais? Existe uma conversa com o Núcleo Regional de Educação sobre isso? Existe. Nós iniciamos, vamos agora fazer uma reunião com a secretária de Estado, mas nas escolas municipais já definimos, né, lá dentro com a professora Isméria e com o prefeito Marcelo Rangel, nas escolas municipais já definido, isso é mês. E agora iremos uma agenda, se não lembro da semana que vem ou na outra, já está marcada uma agenda com a secretária estadual de Educação do Estado do Paraná, para nós, junto aqui com a representante regional, para nós estarmos tratando para ampliar esses postos também para o ensino médio. Aí estaria tratando, né? Nós estamos falando do ensino fundamental, da política de educação e cultural de base, e quando nós falamos das escolas estaduais, nós já partimos para o ensino médio, que trará uma outra consciência, já são adolescentes, já tem uma outra dinâmica de intervenção, mas não deixa de ser uma intervenção na educação, na cultura, para ver uma grande transformação da sociedade, e Ponta Grossa é uma coisa tão simples que deveria já ser feita, né? Mas infelizmente não foi feito, e existiu alguns programas, o ex-prefeito Joselito Canto fez durante o período, mas daí entrou outros governos, acabou, até no governo dele não continuou, e funcionou bem, e agora nós vamos fazer isso virar lei. Portanto, é importante dizer isso, que nós vamos iniciar e não se acaba independente de trocar de governos e de secretários, né? Secretário, quando a gente fala da gestão Joselito Canto e do programa que iniciou naquela gestão, o programa realmente era muito bom, tinha uma vinheta muito boa, uma musiquinha que pegou na época, né? Só que era um projeto caro, os caminhões rodavam todos os domicílios da cidade. Então isso realmente ficava, no mínimo, bem dispendioso. E o que vocês planejam agora é criar um sistema de coleta que seja menos caro do que aquele. Não vou dizer nem mais barato, né, embora as duas expressões sejam equivalentes, porque também vai ter um custo grande, eu imagino. Só no que se refere à estrutura de ensino da Secretaria Municipal de Educação, são 143 unidades educacionais, 84 escolas e 59 CMEs. Eu acho que essa é a conta que fecha 143 unidades educacionais. Aí nós temos mais o Estado, que o senhor acaba de mencionar. Ou seja, a população vai estar bem servida de pontos para fazer a entrega desse material, não é mesmo? Isso mesmo. Serão quase 200 pontos de entrega, se considerar o Estado. 153 mais 34 do Estado, chega perto de 200. E será uma campanha mais abrangente, inclusive ela estará nos distritos da nossa cidade. Claro que o projeto nós estudamos e fizemos um projeto piloto porta a porta. O custo é altíssimo,
É como se fosse o custo do caminhão hoje que nós temos nas residências. E esse já é um processo porta a porta. Por isso o custo de toda a questão. Então, nós estamos otimizando o espaço que já é do município, que são as escolas municipais e CEMEIs. E aí fazendo uma parceria com o Estado, com as escolas, poderíamos até estender para os postos de saúde. Pensamos no planejamento também, só que lá não tem vigia, às vezes não tem condições, na maioria das escolas tem um caseiro, tem alguém que cuida. Por isso a estratégia de ser os pontos nas escolas. Nós fizemos também um estudo, Ney, dos chamados containers, eram containers, 2 containers regionais, nós colocaríamos os containers, mas daí não tem quem cuide. Daí nós teríamos que ter por um guarda municipal, um vigia, e a estrutura começava a ficar cara de novo. Então a isso nós optamos em fazer o planejamento com o espaço que já é do município, é um espaço de educação, é um espaço cultural, um espaço que é da comunidade e que vai passar a continuar sendo da comunidade com mais um programa importante, que é a coleta seletiva, que poderá inclusive ser ajustado esse programa nesses pontos, junto com o programa Feira Verde, inclusive, que já faz a troca de frutas, verduras e legumes por recicláveis. Vocês pensaram também em conversar com os centros de ensino superior, como a UEPG, a Universidade Tecnológica Federal, ou então até mesmo as instituições particulares, como o Unopar, SESCAG, Faculdades Ponta Grossa? Até pensamos, o próximo passo que nós vamos, depois das escolas, será uma parceria com os condomínios da nossa cidade. Os condomínios, Monteiro Lobato, edifícios, né? Se não tem como entrar, então faremos um ponto lá, conversando com a pessoa que é responsável, e no centro e ao entorno haverá uma espécie de coleta porta a porta, entre aspas, dentro das questões dos condomínios e comércio da nossa cidade, as lojas, para que lá aí vai ser há um outro planejamento para fazer isso, mas daí durante a noite ou então na madrugada, e nós estamos estudando essa questão aí, além das questões das escolas. Quando nós saímos das escolas, nós vamos para a estratégia dos condomínios daí. Secretário, obrigado pela participação nesse bloco. Nós voltamos em instantes com o programa Opinião. Por favor, fique conosco. Opinião, apoio, Plana Turismo, roteiros que te refazem, Supermercados Tozeto, bem mais que um supermercado, Eletrocometa, qualidade e experiência, AG Fotos e Eventos, imagens para sempre, Buffet Kirian, o sabor da felicidade. Olá, estamos de volta com o programa Opinião. O tema de hoje é planejamento em meio ambiente para 2016. Comigo no estúdio está o secretário municipal de Meio Ambiente de Ponta Grossa, Valdenor Paulo Nascimento, Paulo Cenoura. Secretário, quanto ao plano de resíduos sólidos de Ponta Grossa, houve literalmente um processo grande de investimento de tempo por parte da Secretaria para que ela se adaptasse ao Plano Nacional de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Qual foi a saída que se encontrou em Ponta Grossa para esse impasse que, cá entre nós, sempre foi um impasse na nossa comunidade e em outras cidades do Brasil? Primeiro que já estamos agora executando uma reforma totalmente administrativa na Secretaria. Estamos também fazendo um concurso para 20 fiscais e mais 5 engenheiros, porque agora também, né, nós somos um município licenciador. As licenças ambientais que o IAP fazia, essas taxas, temos um fundo de meio ambiente. Houve uma revolução na Secretaria de Meio Ambiente. Portanto, eu sempre dou os parabéns para o prefeito Marcelo Rangel por ter criado especificamente a Secretaria de Meio Ambiente. Hoje é uma questão muito importante. Até pouco tempo atrás, ninguém falava em meio ambiente. Hoje é uma questão relevante de proteger a vida, o nosso planeta, a água, fazer a coleta seletiva, senão as pessoas podem... O lixo traz doenças, traz um monte de questões. E dentro da política nacional dos resíduos sólidos, nós fizemos o planejamento exatamente
como se diz a lei. Segundo, eu até estive no estado, elogiaram o nosso comportamento, nosso planejamento, e nós não fizemos nada mais do que ouvir pessoas experientes nesse setor, e para mim os mais experientes são os servidores de carreira, que já viram o secretário errar, já viram o prefeito errar, já viram muitos acertos e erros, e eu ouvi muito para fazer o planejamento dos servidores. Segundo, pessoas que fazem parte das ONGs e professores e doutores das universidades, das várias universidades, para construir um planejamento adequado à realidade de Ponta Grossa. Portanto, e o licenciamento vai trazer o desenvolvimento para a nossa cidade. Vou te dar um exemplo. A Madeiro levou quase 2 anos para ter os licenciamentos. Para começar a operar, hoje é reconhecido um dos melhores hambúrgueres do mundo. Está lá nos Estados Unidos. Aqui, feito aqui em Ponta Grossa. Madeiro, um empresário paranaense e que hoje reside aqui na nossa querida cidade. Então, essa questão dos licenciamentos, o IAP conta com 5 técnicos hoje aqui na regional para cuidar de 18 municípios. Hoje não, Ponta Grossa nós temos autonomia, claro, não 100%, só casos de grande complexidade, nós podemos chamar o Estado, mas hoje nós somos um município licenciador. As taxas que iam para o Estado das licenças, agora vai para o Fundo do Meio Ambiente, que é vinculado a uma conta. Então eu, secretário, hoje, sou o gestor dessa conta. Então tem um orçamento próprio na secretaria para reinvestir no meio ambiente. Porque antes nós dependíamos da conta geral da prefeitura. E daí, da conta geral, o que acontece? Não é culpa do prefeito, de ninguém. Saúde, educação, infraestrutura, quando chegou no meio ambiente já acabou o dinheiro. Eu peguei a secretaria com 0 de investimento. Irei deixar agora, se eu retornar à Câmara Municipal, por questões legais, se eu resolver me recandidatar para vereador, hoje a secretaria está o cofre da conta tem quase 2 milhões de reais, com multas. Por exemplo, o Ministério Público, quando ele multa alguém, esse recurso vai para o Fundo do Meio Ambiente. Então nós podemos reinvestir na área de meio ambiente, senão seria difícil sobrar. Então aquele dinheiro que é para o estudo, que é para o Estado, o ICMS ecológico e etc., agora vai para uma conta da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, vinculada à Secretaria de Meio Ambiente. Então, igual a educação, as obras que fazem, a educação tem uma certa autonomia, porque ela tem recursos que vêm diretamente para a secretaria. Ela é uma verba carimbada. Da mesma questão, então vai ter outra secretaria. Nós estamos fazendo uma reforma administrativa, computador novo, por servidores no sala, estamos reestruturando tudo para ter um bom ambiente de trabalho, porque os servidores ficam. O agente político, o secretário, hoje eu estou secretário. Eu sou vereador licenciado amanhã, virá outro secretário. Então nós temos que deixar tudo arrumado, tudo bem, um bom ambiente de trabalho para os servidores. Eu fiz um grande pacto com os servidores, porque eles que ficam 15, 20, 30, 35 anos da sua vida lá fazendo serviço para a população. E é eles, de fato, o primeiro valor que eu dei, porque eu sei que é eles que ficam fazendo esse trabalho. Então, agora, nós sendo também município licenciador, aquela empresa que demorava tanto tempo, que eu não vou para essa cidade, o investimento de uma empresa, de uma indústria, não via para as cidades porque demorava muitos licenciamentos. Agora nós vamos tratar com mais agilidade, porque dos 4 técnicos que tem o IAP hoje, para cuidar de 17 municípios, que eu tirei, era 18, agora Ponta Grossa é o município licenciador, só nós temos 7 engenheiros e 2 técnicos na Secretaria de Meio Ambiente para fazer o trabalho só para Ponta Grossa. Até ontem eu vi uma crítica do setor de meio ambiente da CIPG, a doutora Caroline Schoenberg, falando que ela estava preocupada ela é conselheira do CONDEMA e com o Edilson Gorte, que foi presidente do CONDEMA, preocupado que vai emperrar
ou vai demorar os licenciamentos. Ora, não tem nenhuma lógica. Se o IAP tem 4 técnicos para cuidar de 18 municípios, se nós estamos cuidando com 9 técnicos, engenheiros e técnicos, cuidando só de Ponta Grossa, obviamente que sairá, só por isso já sairá com mais agilidade os licenciamentos que indústrias e a população precisar, até para cortar uma árvore, tem que ter autorização do município. Se cortar uma árvore dentro da tua casa, hoje tem que haver uma autorização. Ou poda de árvore, pediram nos espaços públicos. Então a agilidade vai ser fantástica. Existe uma outra Secretaria de Meio Ambiente que, com certeza, com todos esses programas que terá, e isso já é efetivo, já é lei, nós fizemos um projeto-lei, né? Nós somos o primeiro município do estado do Paraná que tem uma lei própria, um decreto e uma normativa que rege todas as questões de licenciamentos e toda a política de gerenciamento de resíduos sólidos. Nós vamos poder saber agora quanto que a Ambev gera de resíduo, quanto que a Heineken gera e para onde que eles estão destinando. Nós vamos ter um software, um programa em que nós saberemos todos os resíduos. Porque a indústria que gera mais de 100 litros de resíduos, ela é obrigada a destinar, não é nós, município responsável. Ela é obrigada a destinar, dar a destinação correta e final dos seus resíduos. Agora nós saberemos quanto que elas geram e para onde que elas vão destinar. Essa responsabilidade também para nós sabermos tudo, quanto que é gerado de resíduo em Ponta Grossa hoje. Hoje eu não sei, porque nós não temos tínhamos um gerenciamento, uma gestão para poder ter todas essas questões. Agora vamos fazer investimento em novas, toda essa reestruturação num software para nós saber o que Ponta Grossa gera de resíduos em todos os aspectos. Fora a política reversa, aquela que o fabricante quer pneu, lâmpada, eletroeletrônico e muitos problemas que nós temos na nossa cidade ainda. Resolvemos o problema da construção civil, que os entulhos da construção civil era jogado ao léu nos nossos arroios e terrenos baldios da nossa cidade. Agora o prefeito Marcelo Rangel doou uma área, eles fizeram uma cooperativa, então reciclando, vão fazer o reaproveitamento desse material. São 86 caçambeiros na nossa cidade, empresários desse setor, que estão lá, hoje são 56 já na cooperativa, a grande maioria, que montaram uma cooperativa e dão a destinação correta e final, e não estão ferindo de morte Ponta Grossa, que antigamente jogavam nos arroios e terrenos baldios. Claro que ainda acontece, mas muito menos agora, porque nossos fiscais estão fiscalizando como uma questão importante que avançou também na nossa gestão, na gestão do prefeito Marcelo Rangel. Portanto, é um avanço fantástico, o licenciamento, a coleta seletiva, essa questão dos entulhos da construção civil e a lei da dengue agora, que o prefeito mandou para a Câmara, que nós estamos notificando todos os terrenos baldios da nossa cidade, inclusive os públicos, para que se limpe imediatamente, porque dentro desses terrenos tem gente que tem empresários e pessoas que é uma espécie de uma especulação imobiliária. Muita gente tem terreno na nossa cidade, mora em Curitiba, em São Paulo, nem se preocupe, deixa lá, o terreno está cheio de mato, criando escorpião, rato, tem lixo lá muitas vezes que as pessoas jogam, e agora nós vamos agir com dureza, com rigor, uma multa pesada para que as pessoas cuidem dos seus terrenos. Tenham responsabilidade, porque lá pode ter um pneu, um vaso jogado e pode ter um problema com essa questão do Zika vírus e de toda essa epidemia que nós estamos tendo no Brasil. Então é uma questão ambiental também. Não é uma questão só dos zoonoses, só de saúde, é uma questão que as pessoas têm que limpar seus terrenos. Ali pode ter essa proliferação dessa grande praga que nós temos no nosso país. Isso inclui construções abandonadas também, tanto públicas quanto privadas? Também. Nós vemos a questão agora do mercado municipal e outros que nós temos. Nós temos uma equipe agora de fiscais ambientais, por isso que eu estou fazendo um concurso para ter mais 20 fiscais para poder fiscalizar lá na base, no ato. Não adianta nós só olhar no satélite. O nosso georreferenciamento é novo, é bom, está moderno, não faz nem um ano, mas a maioria das coisas é muito importante olhar no geo e olhar em loco lá,
o que tem que ser feito. Porque às vezes, quando você olha no satélite, você não vê lá que tem um pneu, que tem televisão velha, que tem cama jogada nos terrenos. Nós temos que daí, se o proprietário não limpar, nós vamos notificar, nós vamos ter uma equipe que vai fazer esse trabalho, vai limpar tudo, vai pôr no IPTU do cidadão, fora a multa que ele vai levar, que a primeira multa é de quase R$600, e se ele já no final for reincidente, ela parte já para R$3.200, que vai para esse fundo do meio ambiente, que é lá da Secretaria de Meio Ambiente, o Fundo Municipal de Meio Ambiente, que depois retornará para ações, inclusive para pagar a equipe que vai fazer o serviço que as pessoas, por falta de responsabilidade, não fazem, porque são proprietários dessas áreas e deveriam já ser responsáveis e limpar. Além disso, cercar seus terrenos também, e estão colocando em risco a vida de outros pontagrossenses na nossa cidade. Quando a gente fala do Aedes aegypti, a gente fala de criadouros em residências e também em áreas abandonadas. O senhor acabou de citar os terrenos baldios e as construções abandonadas. O senhor mesmo citou o mercado municipal. Nós temos 150 quilômetros de rios e arroios em Ponta Grossa. É muita coisa. E em algumas desses corpos hídricos, em alguns desses corpos hídricos, desses arroios, existem literalmente curvas onde se forma um remanso, né? E nesse remanso também existe a possibilidade de criação do Aedes aegypti. No bairro de Olarias, indo em direção, passando o famoso Campo do Olinda, né? Existe um terreno enorme onde funcionavam antigas olarias e ali na frente, se não me engano, tem um banhado, né? Estou apenas localizando um exemplo. Seria importante talvez fazer ali um trabalho com inseticida nesses locais específicos que eu estou pontuando, e não sei se fica a cargo da Secretaria de Meio Ambiente ou não, ou pelo menos orientar que a Prefeitura faça isso, e desse modo também neutralizar esses pontos de proliferação do Aedes aegypti? Acho importante. A região de Olarias, onde eu moro também, é uma região que todos os arroios que vão abastecer o lago de Olarias terão uma ação agora já imediata, tanto na despoluição, que começa desde o centro da cidade, parceria com a Sanepar, que faz o saneamento da nossa cidade. E tem isso porque muitos esgotos, nós temos rede de esgoto em Olarias, né? Mas muitas redes de esgoto, por causa do caimento, estão ligadas na galeria fluvial. O que não pode. O que não pode e que causa exatamente isso que você falou. Transborda lá e criam lagoas chamadas, que a gente chama popularmente de esgoto, né? Mas é água já que era limpa e foi contaminada por essas questões. Ali, nessa região vai ter uma grande ação por questão dessa grande obra para a nossa cidade, que é o Parque Lago de Olarias. Mas eu concordo com você, tem outras regiões da nossa cidade que sofrem a mesma questão, igual Olarias. Nós teremos que fazer um programa, e isso ainda não está no meu planejamento, mas eu tenho certeza que, até por causa da epidemia também, eu acho que nós teremos já que fazer um levantamento disso com carinho, porque a grande questão, cuidar do meio ambiente é cuidar das pessoas, é cuidar da vida. E, portanto, mais com esse mosquito terrível que veio agora, nós temos que redobrar a vigilância sanitária, a Secretaria de Obras, o planejamento, quer dizer, a Prefeitura, através das suas secretarias, fazer uma grande mobilização entre si para estar cuidando da nossa população, mas não esquecer, para aqueles que estão nos assistindo, que todo mundo tem que fazer sua parte também. Todo mundo tem que ir lá, nós vamos ter um disque denúncia, que nós vamos estar divulgando daqui uns dias, para as pessoas também contribuir dentro da sua casa, do seu lote, limpar, para contribuir, porque o poder público muitas vezes não dá conta de fazer rapidamente todo esse trabalho. Se cada um se conscientizar e fazer uma parte, com certeza estaremos se protegendo, deixando nossa cidade mais segura, mais bonita e boa de se viver. As três doenças são graves, né? Dengue, quando chega no estágio hemorrágico, a dengue hemorrágica é praticamente irreversível e leva a óbito, né? A primeira vítima no Paraná era uma jovem, ela tinha 20 e poucos anos. E isso demonstra que a doença não escolhe idade. Lógico, os mais idosos, as crianças são mais sensíveis.
mas a doença não escolhe idade. A Zika, o vírus Zika, tá, ele não tinha relação com microcefalia, mas isso foi percebido, em primeiro lugar, no mundo, aqui no Brasil. Ou seja, o Brasil, infelizmente, foi o primeiro país que passou por esse problema grave de mães que poderiam ter seus filhos saudáveis e, infelizmente, eles nasceram com microcefalia por conta do vírus Zika. E a chikungunya, que a síndrome de Guillain-Barré tinha ficado restrita há muito tempo a um só pedaço do mundo, longe do Brasil, e agora a gente começa a ter a síndrome de Guillain-Barré também aqui, que é resultado de chikungunya. Isso é óbvio que preocupa, né? Então, esse trabalho que o senhor acaba de falar, de detalhar, ele vai exigir um esforço considerável também financeiro. A Secretaria de Meio Ambiente tem esse recurso para poder efetuar essas ações de fiscalização? De fiscalização, sim, e dos terrenos baldios já está com a dotação já assegurada, para nós podermos fazer esse trabalho rapidamente na nossa cidade, porque em todos os bairros temos problemas de terrenos baldios com muito mato, inclusive os nossos públicos também, não podemos fugir da nossa responsabilidade. Então, o que nós vamos definir agora? Os terrenos que são públicos é responsabilidade da Secretaria de Obras, mas os terrenos privados, aqueles que têm proprietário e que nós iremos notificar, e também não deixaremos de estar orientando os públicos também. Estou falando do serviço. A notificação e a fiscalização é nossa, mas dos terrenos privados, quem fará o serviço também é a Secretaria de Meio Ambiente. Até para ter mais agilidade. Hoje eu estava falando, o contrato, o novo contrato que virá, seja ele renovado ou seja uma nova licitação. Com a empresa de lixo. De lixo. A nossa reivindicação é que ele seja centralizado na Secretaria de Meio Ambiente, com a dotação de pagamento, com a fiscalização e com os serviços também. Então hoje como que funciona em Ponta Grossa? O fiscal do contrato é a Secretaria de Obras. O fiscal ambiental é a Secretaria de Meio Ambiente. E a dotação é do planejamento. Quer dizer, está errado. Às vezes eu faço a fiscalização, quando eu peço para fazer o serviço, às vezes não sai o serviço. Então, eu tenho que começar do início ao fim, o planejamento. Então, toda a responsabilidade dos resíduos sólidos, do novo contrato do lixo que virá, ou licitação, deverá ser de responsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente. É o nosso pedido para que o prefeito Marcelo Rangel se atente a isso, e sei que também saiu no relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito dos senhores vereadores. Eu verifiquei na matéria que saiu nos jornais da cidade, realmente falava que eles apontavam também, por exemplo, o serviço de limpeza dos terrenos urbanos como um serviço a ser acrescentado nesse contrato de lixo, para diminuir a carga de trabalho sobre os funcionários da prefeitura. Afinal, a prefeitura já tem 8.500 funcionários, né? É a maior empresa da cidade, se a gente for falar em número de funcionários. No que se refere a esse processo que o senhor acaba de falar, me ocorreu agora que eu não perguntei isso no bloco anterior. Quanto que a prefeitura gasta com a Ponta Grossa Ambiental atualmente por mês ou por ano, se o senhor tiver esse número? Hoje, com todos os serviços, 1.900.000 por mês. Por mês. Por mês. Hoje, com todos, claro que é a coleta, tem 3 equipes, varrição, tem 3 equipes que fazem já roçadas e etc. E são 6 serviços hoje que a concessionária faz. Então, dentro de todos esses serviços, o município paga mais ou menos em torno de 22, 24 milhões por ano para todos esses serviços. Um detalhe interessante é que as pessoas às vezes podem achar que é muito dinheiro, mas é sempre bom lembrar que a frota de caminhões tem que ser nova, né? Existe um item no contrato que estipula isso, e também não é fácil, né? Qualquer um que já acompanhou o trabalho de um lixeiro, sinceramente, deve ficar no mínimo com vergonha de si mesmo, porque o que aqueles homens correm, né? O que aquelas pessoas fazem, o grau de organização é quase uma operação de guerra, né? E a agilidade que eles fazem é digno de dar os parabéns, né? A todos, né? sem exceção.
Mais 1.900.000, com esses serviços que vão ser acrescentados, obviamente, o valor deve subir um pouco. Deve ficar na casa possível. de 2 milhões, mas de 2,5 milhões não passa, eu acredito. Não. Por mês. Nós vamos ter uma condição, por exemplo, a coleta seletiva é uma troca dentro do mesmo orçamento. Por exemplo, o serviço o próprio que eu digo agora de cortar, de fazer o trabalho nos terrenos baldios privados, esse dinheiro retorna para o Fundo do Meio Ambiente. Então, não é uma despesa nova, ela vai se autopagar. Inclusive, pode até ser rentável. Não é isso que nós queremos. Eu estou dizendo que esse serviço também não trará. O que trará, talvez, novas despesas são a desobstruir as galerias que nós colocamos. Essas sugestões eu coloquei no meu depoimento, porque como a Secretaria de Obras tem um limite de atuação, a Secretaria de Meio Ambiente agora trata de uma maneira diferente, mas trata desde a fiscalização e da notificação, da multa, etc., até poder executar o serviço. Nós não queremos... Ou seja, resolver o problema. Resolver o problema. Nós não queremos multar ninguém, não queremos... Quando nós notificarmos as pessoas em 20 dias fizerem o trabalho, não vai ser multado, não vai ter nada, e é isso que nós queremos. Toda lei tem que ter a fiscalização, mas tem que ter uma campanha também que sensibilize, que eduque. Então, o nosso intuito não é arrecadar. Nosso intuito é que as pessoas que são proprietárias de terrenos sejam responsáveis por elas e limpem seus terrenos para não poder prejudicar o resto da população. Só isso, não tem mais nenhum problema. E a coleta seletiva é para reaproveitar para que nós tenhamos aquecer a economia da nossa cidade, fazer o processo de inclusão social dos catadores e que esse lixo não precisa ir para o Botuquara. O Botuquara tem que encerrar, né? O Botuquara vai ser encerrado daqui a 1 ano e meio. Eu tenho certeza que, mesmo que eu não tenha o meu planejamento já dá para que esse ano ou nós tenhamos um aterro sanitário novo ou já tenha um funcionamento de uma usina para poder encerrar as atividades e essa usina só tratar o passivo ambiental de mais de 60 anos que está lá. E isso foi todo um trabalho na nossa gestão, por exemplo. Eu não sou, Ney, um técnico na área de meio ambiente, mas eu fui um bom ouvinte, ouvi as pessoas, fiz o planejamento em cima de pessoas que entendam. Tenho os técnicos, servidores de carreira da mais alta competência na Secretaria de Meio Ambiente, por isso esse novo planejamento vai surgir para que o meio ambiente cuide realmente e tenha seu papel para preservar essa nossa maravilhosa e linda cidade de Ponta Grossa. Secretário, obrigado pela participação nesse bloco. Nós voltamos em instantes com o programa Opinião. Por favor, fique conosco. Estamos de volta com o quarto e último bloco do programa Opinião. O tema de hoje, planejamento em meio ambiente para 2016, na cidade de Ponta Grossa. Comigo no estúdio, o secretário municipal de Meio Ambiente, Valdenor Paulo do Nascimento, Paulo Cenoura, como é mais conhecido por todos. Secretário, qual a sua mensagem final para o público em relação a tudo que foi dito aqui no programa de hoje? Dizer que para as pessoas nos ajudarem nas nossas campanhas que teremos na coleta seletiva, ou quando se trata do meio ambiente da nossa cidade, nós temos um ano de eleição, mas o meio ambiente que não seja um espaço de disputa política, que o meio ambiente seja um local de preservar a natureza, que Deus fez para nós, a natureza, para o homem cuidar, para poder sobreviver. E meio ambiente é cuidar da vida, é cuidar das pessoas. Eu, frente à Secretaria, estou levando com alta responsabilidade, trabalho o dia todo, tenho trabalhado com muito esforço, mas nós precisamos que a sociedade nos ajude e quem gera lixo somos nós, as pessoas, a sociedade. Portanto, cada pessoa que está se conscientizando e está contribuindo, nós teremos uma cidade melhor. Só para finalizar, qual é o telefone da Secretaria? É 3901-1688, Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Repetindo? 3901-1688.
Secretário, muito obrigado pela sua presença hoje aqui e muito obrigado a você que estava em casa nos assistindo até agora. O programa Opinião fica por aqui. Suas contribuições são muito importantes. Por favor, entre em contato comigo por WhatsApp ou então por e-mail. Nós estamos sempre à disposição aqui na TV Vila Velha, em particular no programa Opinião, para ouvi-lo e levar suas sugestões de temática ao ar. Este era um dos assuntos que havia sido sugerido pela população, ou seja, a área de meio ambiente realmente começa a ser prioridade. Graças a Deus que as pessoas estão acordando aos poucos para a importância que este segmento tem na vida de todos. Voltamos na semana que vem.